Olá, boa noite. Seguimos juntos para mais uma semana. Confira agora o que foi destaque na região. Polícia Civil prende quadrilha suspeita de praticar golpes em rede de relacionamento em São José dos Campos. Criminosos usavam uma casa na região sudeste para manter vítimas em cativeiro. Profissionais da enfermagem protestam por pagamento de piso salarial aprovado pelo governo federal. Há um mês do feriado de 12 de outubro, o número de romeiros cruzando a Via Dutra rumo ao Santuário de Aparecida aumenta. E ainda, tudo o que rolou no encontro de amantes da literatura inglesa em Caçapava. O Tati Notícias está começando. Sancionado pelo presidente da República, o pagamento do novo piso salarial dos profissionais da enfermagem está suspenso pelo STF. O assunto gerou revolta entre os profissionais da saúde e um grupo de profissionais da saúde foram às ruas no fim de semana em protesto contra a decisão. O ponto de partida foi a Praça Afonso Pena, no centro da cidade. A lei estabeleceu o piso de R$ 4.750 para enfermeiros, valor que também serve de referência para os salários dos técnicos, auxiliares e parteiras. No último dia 4, a medida aprovada pelo Congresso Nacional foi suspensa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Os novos salários deveriam ter sido pagos no dia 5 desse mês. Por telefone, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de São José dos Campos e região confirmou a participação de 100 pessoas no protesto do último sábado. O julgamento do piso salarial da enfermagem segue até sexta-feira. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, a aplicação imediata da lei pode gerar risco de demissões em massa e também de redução da oferta de serviços nos hospitais públicos. Sobre isso, eu converso agora com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, que responde pelo Fórum de Municípios da região sobre esse assunto aqui, os municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba. Prefeito, muito boa noite. Um assunto que está levantando muitos questionamentos, né? Sobretudo, Jacareí conseguiu uma liminar positiva na Justiça para suspender esse pagamento aí provisoriamente até que o governo federal decida de onde virão esses recursos. Muito boa noite para o senhor. O que levou, então, a Justiça a dar esse parecer favorável ao município de Jacareí, que tem hoje a Santa Casa, né, que atende aí, fazem esses atendimentos à saúde? Boa noite. Olha, você veja que o legislador federal separou os assuntos. Os servidores da administração pública, a aplicabilidade desse novo piso é para o ano que vem. Isso para atender o que está na Constituição, que veda qualquer aumento de despesa, qualquer ampliação de programa, sem observar antes as leis orçamentárias. Isso está no artigo 167. No entanto, o Congresso achou por bem aplicar a vigência imediata para as organizações sociais, Santa Casas e para o setor privado. Acontece que Santa Casa e organização social têm de 70% a 90% dos seus pacientes, do seu atendimento, pelo SUS, pago, sustentado pelo SUS. E o dinheiro do SUS é o dinheiro público. Logo, sem que o poder público aponte de onde vem esse dinheiro, qual é o orçamento que vai ser usado, e que repasse esses recursos para a Santa Casa e organizações sociais, não é possível que essas entidades arquem com esse aumento dessa despesa. Ou seja, a medida legal, a lei, deveria vir acompanhada do volume de recursos que a União deveria repassar para cada ente que tenha contrato, porque a União não tem contrato com a Santa Casa. Fixa a lei, porque quem tem o contrato é o município. A União não tem contrato com a OES, ela fixa a lei, estabelece as diretrizes, mas quem tem um contrato de gestão é o município. Então, toda essa despesa vai recair sobre o município. E aí o município está amparado na Constituição, ele não pode ter aumento de sua despesa sem observar a compatibilidade com o seu orçamento, que é público. Prefeito, essa conversa com os demais municípios, ela aconteceu, né? Recentemente nós mostramos aqui dificuldades financeiras da Santa Casa de Aparecida, Cachoeira Paulista, até mesmo Lorena, por exemplo, que estavam aí com dificuldades para arcar com suas responsabilidades. Agora, essa nova determinação federal, né? O não pagamento, por exemplo, pode ser passível de processo trabalhista ou ela precisa, então, ter esse parecer favorável ainda do STF? Se há um regime da CLT, as Santa Casa, que são as empregadoras desses profissionais e as organizações sociais, terão que buscar proteção judicial. Qual foi a nossa saída?
A União fez a lei, a União aprovou, a União então garanta o repasse de recursos. Isto porque a União repassa recursos para o município pela tabela SUS, pagando os serviços, pagando as unidades de atendimento, o número de exames, o número de pessoas que são atendidas, de acordo com a tabela fixada. Só que essa tabela não está sendo atualizada desde 2008, ou seja, hoje o valor da tabela não corresponde nem a 1/3 do custo efetivo. Quem está bancando esses 2/3 do custo dos serviços hospitalares? Os municípios que fazem os contratos. Então, se a União não disser e não acrescentar recursos para cobrir essa nova despesa, só tem um caminho. Municípios, Santa Casas e entidades terão que buscar proteção na justiça. Foi o que fizemos em Jacareí para garantir bloqueio dos recursos da União para fazer frente a essa nova despesa. E em janeiro, se a União não aumentar o repasse de recursos para a Prefeitura, nós teremos que entrar na Justiça agora pedindo proteção para a Prefeitura se o Supremo não decidir essa demanda. Até porque o ministro deu a liminar e fixou 2 meses para que a União aponte qual é a solução, de onde sai o dinheiro. Prefeito Isaías Santana, eu agradeço então a sua participação aqui com a gente, esclarecendo esse assunto que tem gerado muitas dúvidas aí na população, sobretudo nos profissionais da saúde que fazem parte aí desses atendimentos, nessas ferramentas públicas como as Santas Casas. Prefeito Isaías, mais uma vez, muito obrigado. Disponha sempre, muito obrigado. E com a aproximação do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, muitos romeiros antecipam a viagem ao santuário e muitos deles, inclusive, vão a pé pela Dutra. Por isso, a Gabriela Leite tem algumas informações para quem fizer esse percurso. Vamos ver. Então, um mês para o dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, o que a gente já está vendo muito aqui na Via Dutra são os romeiros caminhando para o Santuário Nacional de Aparecida. E com isso, a gente ressalta, os cuidados que os motoristas e que também os romeiros precisam tomar ao caminhar aqui na rodovia, O primeiro cuidado é sempre caminhar na contramão da rodovia, para sempre visualizar o carro na sua frente, ver o fluxo do veículo. Outro cuidado, gente, é andar sempre em fila indiana, não andar em grandes grupos, andar em grupos pequenos, andar sempre o mais longe da rodovia, do fluxo de veículos possível. Outra orientação é usar roupas claras ou roupas coloridas, evitar roupas escuras. Isso porque na hora que o carro reflete, o farol, ele consegue visualizar a pessoa, o romeiro, com mais facilidade. Outra orientação é evitar caminhar à noite e, em caso de chuva, suspender a caminhada. Isso porque a visibilidade, tanto do romeiro quanto do motorista, fica muito prejudicada à noite e na chuva. Cuidado redobrado naquelas saídas e entradas de veículos. A ideia é que os romeiros cheguem com segurança até o Santuário Nacional de Aparecida e por isso que esses cuidados devem ser redobrados nesse momento de caminhada até Aparecida. De Taubaté, Gabriela Leite. Cuidado para que a peregrinação seja feita até o santuário com bastante segurança, Intervalo rápido aqui no Tati Notícias e na volta, os detalhes de uma operação que prendeu uma quadrilha suspeita de aplicar golpes em aplicativo de relacionamento em São José dos Campos. Eu volto já. Uma operação da Polícia Civil realizada hoje de manhã prendeu 4 pessoas em São José dos Campos. Elas são acusadas de dar o golpe do aplicativo de namoro e sequestrar as vítimas. Um desses sequestros nós mostramos aqui há pouco tempo do humorista Heitor Martins. O Pedro Coralha e o Carlinhos Brasil acompanharam a ação da polícia. Vamos ver. Como imaginar o medo de quem passa por um sequestro? Eu achei que eu ia morrer, porque na hora que eles colocaram a gente no porta-malas pra levar a gente embora, aí tava todo tempo falando, vamos matar eles, vamos matar eles. Aí eu falei, nossa, eu vou morrer. Até no cativeiro todo, minha mente tava achando que assim, nossa, eu vou morrer a qualquer momento, porque eles estavam armados, ameaçando a gente. E quando eles liberaram a gente, que eu tirei a venda, que eu vi que eu não fui morto, que eu tava salva, nossa, foi um alívio. Essa foi a casa na região leste de São José dos Campos, em que ela,
o namorado e outras pessoas foram mantidas em cativeiro enquanto os criminosos agiam. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil cumpriu 5 mandados de busca e apreensão pela Operação Canto da Sereia. Nós investigamos e localizamos esse local como o principal cativeiro, onde as vítimas ficam por 2, 3, até 4 dias sob o cárcere desses bandidos, né? Quando a gente invadiu logo de manhã, com mandado de busca, apreensão e prisão, a gente encontrou 4 criminosos que a gente vem investigando já, e o autor principal, o autor intelectual desse crime já foi preso também, o Bruno. No local, a polícia apreendeu documentos, cartões, roupas e muitos objetos, e todos reconhecidos pelas vítimas, além de um carro que era usado pela quadrilha. Foram quase 2 meses de investigações para a Polícia Civil identificar esta casa como local de crime. Por eles, mais de 4 ações criminosas aconteceram aqui. E as vítimas reconheceram este quarto aqui realmente como o cativeiro. Através de aplicativos de relacionamento, a quadrilha fazia inúmeras vítimas, até mesmo de outras cidades, sendo uma delas o ator e humorista Heitor Martins, conhecido por interpretar o personagem Piti Bitoca, sequestrado no mês de julho deste ano. Em visita ao cativeiro, ele não reconheceu o local, porém confirmou a identidade de um dos criminosos. Segundo as investigações, é o mentor de tudo, foi reconhecido. Então, eles deviam estar usando vários cativeiros, esse e outros, né? E aí, para fazer aí, em conjunto, vários sequestros dessa maneira. E o trabalho da polícia não para por aí. Agora nós estamos chamando as vítimas, né, de vários casos, para que elas venham até o local com a gente, ver se ela reconhece o local como suposto cativeiro, bem como identifica essas pessoas por um auto de reconhecimento pessoal. E aí a gente vai fechando um quadro e vamos vendo aí realmente que essa quadrilha, ela é a principal quadrilha que vem praticando esse tipo de crime aqui em São José dos Campos. Em Taubaté, uma área equivalente a 130 campos de futebol pegou fogo no fim de semana. Os bombeiros tiveram muito trabalho para apagar. Foram horas e horas de trabalho. As imagens que a gente está mostrando agora são da Defesa Civil e foram feitas por um drone. O equipamento subiu cerca de 290 metros de altura e ainda assim não conseguiu registrar toda a área atingida pelo fogo. A gente conversou com o coordenador da Defesa Civil aqui da nossa região, Vander Vieira. Ele fala do aumento do número de focos de incêndio, principalmente na região de Taubaté. Taubaté tem tido muitas dificuldades em diversas ocorrências aí, próximo de linha férrea, linha de alta tensão. A cidade de Canas também ontem teve diversos incêndios aí de grandes proporções, região de Cruzeiro, entre outros. Vale ressaltar que essa condição ela tem acontecido diversos itens, né? Entre eles aí a umidade relativa do ar baixa, assomado aí também a qualidade do ar, bem como aí a quantidade de chuvas que na nossa região tem sido muito poucas, né? É importante salientar que, primeiro, fogo em cobertura vegetal, fogo em lixo é crime, né? Inclusive com a possível condução da pessoa que cometeu o delito aí à autoridade policial. Importante também nas áreas, nas edificações internas aí, deixar um ambiente bem umidificado, com toalha, balde, para que as pessoas mais idosas, com acessibilidade, as crianças possam ter um ambiente umidificado, tendo em vista aí que nos últimos dias a gente tem essa quantidade de umidade do ar muito baixa, o que potencializa também os problemas respiratórios. E também não potencializar com lixo ou bituca, cigarro jogadas em costas ou nas margens de rodovia, o que também potencializa os possíveis incêndios. A quarta-feira vai ser úmida na região. Boa notícia, né? Tem previsão de chuva isolada, mas as temperaturas seguem elevadas. Em Tremembé, a máxima será de 35 graus. Em Roseiro, os termômetros oscilam entre 13 e 30 graus. Em Ubatuba, pode chover a qualquer momento, a mínima vai ser de 15 e a máxima de 28. Na Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal registra mínima de 16 e máxima de 29 graus. Intervalo rápido, no próximo bloco as atividades do Setembro Amarelo na região. Cuidar da saúde mental e emocional é cada vez mais importante, por isso o mês de setembro foi escolhido especialmente para falar sobre esse assunto. Em São José dos Campos tem programação especial sobre esse tema. Durante todo o mês de setembro, o Vale Sul Shopping realiza uma ação especial, voltada justamente para a conscientização sobre o suicídio.
E quem traz mais detalhes sobre toda essa ação é a Luana, gerente de marketing aqui do Vale Sul Shopping. Luana, obrigado por nos atender. Queria que você explicasse um pouquinho dessa ação, né? Super importante tratar um tema tão delicado quanto esse. O Setembro Amarelo, né? É uma ação que a gente precisa trazer para cá, para dentro do shopping, como forma de conscientização das pessoas, né? A gente espera que com essa ação a gente passe a observar quem está ao nosso redor com maior atenção e até mesmo aquelas pessoas que já se sentem num lugar de procurar ajuda, que elas se sintam mais livres também para procurar ajuda aí de um profissional, para a gente evitar aí que algo ruim venha acontecer. A ideia desse espaço é trazer informações, né, para você detectar, no caso, pessoas ao seu redor que estejam com características prováveis de uma depressão, que pode acabar num suicídio, né? E aqui, esse espaço também é possível as pessoas deixarem mensagens para animar essas pessoas, né? Então, a gente trouxe essa árvore, esse IP amarelo, né? Falando de Setembro Amarelo, é um IP amarelo, onde você vem aqui e pode deixar um recadinho, uma mensagem de ânimo para alguém que você ama ou para alguém que você não conhece. Que se você precisa de uma orientação, a gente pode te dar uma orientação. Aqui nesse espaço saúde também, a gente tem uma clínica especializada, que é a Inspire, com psicólogos para atender, então é sempre importante a gente procurar a ajuda de um profissional. Ok, então, Luana, muito obrigado por nos atender. Então está feito o convite para vocês de casa, interessado sempre em passear, procurar o Vale Sul Shopping. Agora também tem aqui esse espaço especial falando sobre o Setembro Amarelo. Você também pode ajudar pessoas que muito precisam em situações tão delicadas quanto essa. De São José dos Campos, Pedro Coralho. Amores impossíveis, vestidos deslumbrantes e protocolos sociais impecáveis. Essas são algumas das características dos romances de uma das principais autoras inglesas do século XIX, Jane Austen. E em Caçapava teve um piquenique no fim de semana dedicado à escritora. Quem mostra tudo pra gente é a Gabriela Leite e o Cadu Reis. A Melita é apaixonada pelo século XVIII e XIX. Ainda menina, ela conheceu uma escritora inglesa chamada Jane Austen, que fez com que ela se encantasse pelo universo romântico e marcante desse período histórico. Eu acho que todo o que esteja no passado tem um encanto especial. A Melita é chilena, mas mora em Caçapava há 10 anos. Ela teve a ideia de unir os apaixonados por Jane Austen em um evento que aconteceu neste final de semana. Teve diversão, artesanato, palestras. A gente não é a primeira vez que faz uma homenagem para Jane Austen. Fizemos no ano 2017 e incentivar a coisas que se han perdido e que com certeza Jane Austen amava, que era a leitura e a escritura. Quanta elegância! Esta é a moda neoclássica, onde os vestidos são menos volumosos, mas marcados embaixo do busto, cores neutras e muita fluidez. Ótimo para um passeio no campo. É uma moda bem mais simples em relação a outros períodos. Eu acho que é justamente por isso que as pessoas gostam tanto, porque é o tipo de coisa que é possível de a gente usar no dia a dia, inclusive. No século XVIII, o piquenique era um dos momentos mais marcantes, onde as famílias aproveitavam para se confraternizar, para poder se divertir. E olha, gente, era um negócio bem chique, viu? Vocês podem ver aqui que tinham muitos quitutes, realmente momento da realeza. Eu já estudava muito essa cultura como decoradora. E aí, então, eu fui estudar, me formei como sommelier, estou me formando como team blender também. E essa é uma paixão que entrou. Esse mundo dos chás, os mini sanduíches, ele é um mundo muito encantador, porque ele resgata uma cultura dentro da gente e ele desperta sonhos. Jane Austen sempre gostou de ler e escrever. Entre seus principais romances está Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. A Jane Austen, como escritora nesse momento, dentro da sociedade que ela vivia, de classe média, seria comparado aos termos de hoje, ela não seria bem vista. Então, ela assinou mesmo como uma mulher, né? Ela quis registrar que aquele livro era escrito por uma mulher, ela não usou um pseudônimo qualquer, ela só escreveu isso, mas ela não colocou o seu nome. O nome dela, de verdade, só vai aparecer nas obras dela póstumamente. Com uma linguagem irônica, os livros de Jane Austen contavam histórias leves, mas ao mesmo tempo com uma pitada de crítica à sociedade da época. A escrita da Jane Austen, ela é uma escrita que precisa ser assim, revelada nas suas camadas, porque muitas vezes parece que ela está falando de amor, mas muitas vezes é uma grande crítica, na verdade, que ela está colocando ali naquele momento.
E mesmo depois de 3 séculos, o legado da escritora ainda serve de exemplo principalmente para nós mulheres. O protagonismo feminino evidente na obra toda dela traz multiperspectivas a respeito de quem somos nós, mulheres, e as condições denunciadas por ela, da mulher daquela época, muitas vezes se aplicam a condições que nós, mulheres, infelizmente, ainda vivemos. Esse foi o Tati Notícias de hoje. Para rever as nossas reportagens, acesse o canal da TV Tati SBT no YouTube. Boa noite. Tchau.